Pelos dados que nós temos da população, né? Temos trabalhado também com as mamães, as parteiras tradicionais, elas têm muitas espécies que elas fazem infusão e também fazem ungüentos, aquela que eles trituram, põem, e elas vão tomando. E na altura do parto também fazem uma mistura, eles tomam. Eles dizem que ajuda na dilatação. Ajuda na dilatação. Então, dificilmente elas têm mortos no parto. Agora, é verdade também que a ciência também tem outros métodos, né? Para fazer isso, mas é sempre bom, quer dizer, eu digo sempre, tem que haver um casamento entre a medicina convencional e a não convencional. Porque nós temos muitos saberes, temos muitas plantas que são utilizadas, que elas vão à mata, tiram e mandam a parturiente ou mastigar ou fazer um chá. Depois de um tempo, o bebê já está fora. Mas eles ajuda mesmo, eles dizem que ajuda a escorregar o bebê, ela toma, aquele ranho vai ajudar na linguagem deles e que o bebê sai. Passando um tempo aí, a menina elas geralmente nunca vão à maternidade. Elas têm as suas parteiras lá, em que elas vão à mata, vão dar a menina. E há casos até que eles dizem até fazem lá os pequenos rituais lá e tem o seu bebê normalmente. Tendo em conta as inquestionáveis assimetrias existentes nas infraestruturas sanitárias nos espaços rurais, fizemos uma pergunta óbvia, que é: como os nossos concidadãos nessas zonas cuidam da sua saúde sem hospitais convencionais? A necessidade de obtermos respostas deste e demais questionamentos levou-nos ao Centro de Botânica da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Agostinho Neto, que estuda toda a vegetação de Angola, e conversamos com a bióloga e diretora do centro, a professora doutora Manuela Paula Constantino Pedro. De lembrar que o Centro de Botânica é um organismo vocacionado à pesquisa e documentação de toda a diversidade de plantas medicinais e alimentares do país. Este estudo é desenvolvido fundamentalmente nas comunidades rurais. A doutora Manuela começou por fazer uma panorâmica geral do centro que dirige, sem esquecer de pontuar o que lhe motivou a estudar biologia. Chamo-me Manuela Paula Constantino Pedro, sou natural do Lubito, província de Benguela. Eu tenho 2 etapas de formação, né? Tenho a minha formação em Angola, que é na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Ciências, onde eu fiz a licenciatura em Biologia. Fiz o mestrado também na Faculdade de Ciências, mestrado em Zonas Costeiras e Ambiente, sou bióloga. Depois terminei, fiz o meu doutoramento em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, quer dizer, que é na Universidade de Lisboa. Então, este é o meu currículo acadêmico. Em princípio, o meu sonho era mesmo fazer medicina. Eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa que gosto muito de vida, gosto muito de ambiente. Então, eu queria fazer mesmo medicina, porque eu sempre quis dizer, pronto, eu vou ser médica. Mas como eu sou uma pessoa muito sensível, quer dizer, quando vejo assim alguém que está a sofrer, quer dizer, eu também já começo, fico muito emotiva, eu já começo a chorar. Eu disse, não, eu acho que para a medicina não vou, porque o doente está a chorar, eu também estaria a chorar. Então, optei em fazer, eu disse, bem, como eu gosto de coisas assim de vida, eu disse, não, vou fazer biologia. E, bom, era um curso que eu já gostava mesmo, porque eu fiz ciências exatas. E eu gosto dos fenômenos naturais, porque eu acho que, para mim, meu ponto de vista, a biologia é uma ciência que congrega outras. Para mim, é assim, eu digo sempre, é a ciência-mãe, porque ela enquadra outras ciências, porque nós conseguimos ver todos os fenômenos
através da biologia. Porque ela vai estudar o quê? O ambiente e as interações que existem, tudo que ocorre neste ambiente. Então a biologia vai tratar disso. Então fiz biologia. Estou aqui hoje, sou bióloga e sinto muito bem. Eu acho que sinto uma pessoa realizada porque estou a fazer aquilo que eu gosto e não me canso. E um deles mesmo é mesmo investigação. Eu faço investigação científica. Estou sempre a fazer, nunca me sinto cansada. Às vezes, quando digo, às vezes não, Manuela, tens que parar, porque os olhos já não aguentam. Então, além da investigação, também eu estou também na docência. O Centro de Botânica nós fomos a ver, já diz Centro de Botânica, quer dizer que ele faz o estudo de toda a diversidade do país. Quando eu falo de diversidade do país, é para poder enquadrar as pessoas de uma forma mais prática, geral. É o centro que faz o estudo de todas as plantas que existem aqui em Angola. Então, aí o centro faz o estudo. Estamos a falar de investigação científica, estamos a falar de estudo. Vamos ao pormenor para que servem essas plantas. O que trazem para nós? Nós, como seres humanos, qual é a influência dessas plantas para o ambiente que nos circunda e também qual é a importância que tem para as pessoas. Porque as pessoas dizem, plantas para quê? Plantas é o quê? As pessoas que muitas vezes não dão o devido tratamento, devido à importância, porque não conhecem quais são os efeitos, a importância que essas plantas têm. Então, essas plantas são muito importantes, não só para o ambiente como tal, mas como nós seres viventes, porque ele é a base da vida. Quando estamos a falar das plantas, estamos a falar da cadeia, é a base de toda a cadeia alimentar, quer para os seres humanos, como também quer para aqueles seres inferiores. Antes dessa designação do centro, o centro é designado como herbário. Ele já existe há mais de 20 anos. Eu quando fui trabalhar para o centro, fui convidada pela doutora Esperança da Costa, que atualmente é a vice-presidente da República, na altura designada como herbário de Luanda. Depois, na altura, era a diretora a doutora Esperança da Costa. Então, ali o centro, ele tendo em conta o seu objeto de estudo, porque ele abarcava uma variedade de componentes, porque nós, quando estamos a estudar plantas, ele tem a vertente de investigação, tem a vertente de benefícios e também tem a vertente como nós podemos dizer, como uma vertente socioeconômica. Então, tendo em conta o seu escopo de atuação, então houve uma necessidade de passarmos do herbário para o Centro de Botânica. Isto foi em 2012. Ele passa como Centro de Botânica, mas antes ele existia como herbário. Mais do que ter um objeto de estudo pertinente e linhas de investigação apelativas, a quantidade e qualidade de pesquisadores é um dado relevante. Por isso, indagamos a doutora Manuela se o número de investigadores satisfazia os interesses do centro. E, sem hesitar, disse: Nós, atualmente, temos 4 investigadores. Senão, depois eu vou fazer. Temos 4 investigadores. Eu, como diretora do centro, também sou investigadora. Temos a doutora Tomásia também, que é investigadora do Centro Sênior. E também temos a doutora Edith, que também é nossa investigadora do centro. Também temos o doutor Domingos. Ele também é investigador do centro, que nessa altura está fazendo doutoramento em Lisboa. Em 2021, os centros de estudos foram redimensionados, estando ao mesmo nível dos departamentos de estudos e investigação, porém sem autonomia administrativa e financeira. Perguntamos à professora Manuela como faz a gestão do centro, tendo em conta esta incômoda realidade. É assim, nós tínhamos uma administração, podemos dizer, era uma dotação mensal que nós recebíamos para o centro poder desempenhar de forma cabal a sua investigação científica. Isso começa com primeiros básicos até, quer dizer, aí para o suprimento das necessidades básicas. Com aquela dotação mensal, ajudava muito, não só o Centro de Botânica, como todos os outros centros. Então, havendo esse corte que equiparou-se aos departamentos, eu acho que para nós, né, eu falo concretamente
do Centro de Botânica, mas também quando nós reunimos com todos os centros, eu acho que houve, podemos dizer, um certo recuo nesta vertente. Um certo recuo por quê? Porque nós tínhamos já uma dotação que ajudava a fazer a investigação. Então, essa dotação não era o suficiente, mas era o possível para se fazer. Porque tu, para fazer investigação, tu tens que ter as condições básicas. Começa onde? Pela água. Começa o quê? Aquelas necessidades básicas que eu estou no meu local de trabalho, eu vou exercer o meu papel com satisfação. Por quê? Porque eu tenho as condições básicas. Então, quando eles fazem essa, podemos dizer, uma equiparação como departamento, eu acho que houve um recuo, porque nós estávamos muito bem. Em termos de gestão científica, aquilo que nós conseguíamos gerir. Porque eu, para fazer investigação, eu preciso de papel, eu preciso de tona, aquilo tudo que complementa os recursos humanos. Se eu não tenho, eu recuo. Então, não se consegue avançar. Porque a dotação agora que é prevista não consegue satisfazer. Não consegue. Houve um recuo. Então, eu acho que é uma situação que eu ainda acredito que é possível de se reverter. Porque todos os centros, qual é a função primordial? Tirando outras, dando aulas. A principal é mesmo fazer investigação. E a investigação passa por onde? Fazer o trabalho de campo. Ir ao campo, ver, constatar como está a vegetação a nível de Angola. Precisamos de quê? De meio de transporte. Nós, nesse momento, nós não conseguimos ter um transporte em condições, não temos, para nós podermos cobrir as 18 províncias de Angola. Por quê? Passa pelos meios técnicos. Também não só, passa pelos recursos humanos. Os recursos humanos é a base de tudo. É a base. Porque nós, quando estamos a fazer investigação, eu falo por mim, a investigação, nós não olhamos muito para a vertente financeira, não. Nós olhamos muito para os meios disponíveis para a gente poder fazer o nosso trabalho. Porque investigação. Investigação é o quê? Eu, para ter investigação, para poder escrever, para eu poder ter uma publicação de um livro, para poder ter uma publicação de um artigo, onde é que tem que estar? Eu tenho que estar no campo. Eu tenho que ir ao encontro da realidade. O que é que nós temos? Angola tem mais de 4 biomas de Angola. Precisam de ser estudados. Esses biomas todos precisam de ser estudados. Que tipo de vegetação nós temos? Angola é um país que nós sabemos que, em termos de endemismo, é uma referência a nível da África Austral, como também a nível internacional. Então, isso tudo passa pelo trabalho de campo. Fazer investigação a sério. Afinal, que tipo de vegetação existe no nosso país? De uma forma geral, né? Eu vou falar de uma forma simplificada, para que todos poderem entender. Eu, quando falo de vegetação, eu estou a falar de um grupo, um conjunto de plantas, em que elas, quando vão estar enquadradas nos seus biomas ou nos seus ecossistemas, vamos ter o que nós chamamos de florestas. Geralmente, as florestas, quando estamos falando de florestas, são aquelas que são caracterizadas maioritariamente por árvores. Podem ter algumas, porque nós, quando estamos a falar de plantas, podemos ter 3 estratificações, que é a estratificação herbácea, que é a estratificação arbustiva e a estratificação arbórea. Agora, quando estamos a falar da estratificação arbórea, estamos falando de quê? De árvores, são árvores. Por exemplo, vocês quando vão assim, por exemplo, para quem viaja muito, costuma ver que a vegetação, vocês veem muitas árvores, não é? São árvores, caracteriza o extrato arbóreo. Quando vemos aqui aquelas plantas que não são muito altas, mas são mais ou menos ali, podem ter aí 1,5 metro, aí 100, ali estamos a falar dos arbustos. Depois, quando estamos a ver aquela vegetação toda rasteira, em que elas, em termos de constituição, elas estão assim, são mais flexíveis, que nós chamamos de não lenhosas. Nós só falamos as plantas herbáceas, que compõem o extrato herbáceo. Então, é uma estratificação que tem a ver com o quê? Com a estrutura fisionômica de cada ecossistema. Portanto, estamos a falar de savanas. As savanas, maioritariamente, temos algumas savanas que nós só podemos encontrar, aquelas savanas que nós chamamos de savanas herbosas,
aquelas que nós encontramos são espécies herbáceas, aquelas que são rasteiras, em que pode haver alguns arbustos ali também na sua distribuição, que vão fazer parte daquela composição florística. Como também podemos ter aquelas savanas, que nós chamamos também savanas, que têm elementos de árvores e têm elementos de arbustos. Olhando para a imensidão da nossa vegetação e considerando os poucos pesquisadores que o centro dispõe, procuramos saber da gestora que critérios norteiam os trabalhos de pesquisa. Pelo que disse, a pesquisa faz da seguinte maneira: tendo em conta a linha de investigação que o centro tem, por exemplo, nós temos principais linhas de investigação. A primeira linha de investigação é a fitoecologia, em que nós estudamos aquela relação ecológica entre o meio e as plantas, vice-versa. Aquelas relações que ocorrem dentro das próprias plantas, que nós chamamos de interações intraespecíficas, e aquela relação interespecífica entre as plantas e o ambiente. Aquele fenômeno todo que ocorre, que vão permitir com que haja o equilíbrio ecológico. Que esse equilíbrio ecológico vai se beneficiar de quem? Para nós, os seres humanos, para toda a atmosfera. Então, estamos a falar da linha de investigação da fitoecologia. Depois temos a outra linha de investigação, que é a etnobotânica, que é a investigação, que estamos a falar das investigações etnobotânicas. Agora, o que é isso da investigação etnobotânica? É quando nós temos aí, quando estamos a falar etno, estamos a falar de quê? Das comunidades. Aí estamos a falar de quê? Dos benefícios que essas plantas dão à nossa comunidade, à nossa sociedade, em que a população utiliza as plantas em seu benefício. Por quê? Porque eu sempre digo, a nossa natureza, o nosso meio, eu sempre digo, às vezes, Deus foi muito benevolente com a humanidade. Ele já deu tudo ali, ele deu uma natureza. Então, nós vamos utilizar aqueles benefícios, vamos utilizar as plantas para diversos fins. A população, principalmente a população que está ligada aos ecossistemas, que vivem nesses biomas, eles utilizam essas plantas. Então, nós temos que saber como é que eles utilizam. Então, aí tem essa linha de investigação que nós chamamos da etnobotânica. É a utilização das plantas pela população, pode ser local ou adjacente, e essa é a interação. Quais são os efeitos? Que tipo de utilização eles têm? Então, nós aí vamos ter as diferentes categorias. Temos a categoria que são utilizar algumas plantas, que é a categoria medicinal. Temos a categoria alimentar. E vamos ter a categoria ornamental. Também tem aquela categoria da higiene. Temos aquela categoria em que eles também vão utilizar para a construção das suas habitações. Por quê? Porque eles elegeram aquele meio para poderem viver. Eles sobrevivem, sobrevivem de quê? Das plantas. Quer dizer, elegeram aquele habitat para poderem viver, sentem-se felizes aí, então nós vamos saber. Então, eles elegeram aquele ambiente como sua sobrevivência. Tudo que está ali, eles vão buscar e utilizam para a sua alimentação. Então, isso requer um estudo, que nós chamamos que é a investigação da etnobotânica, em que nós vamos saber, vamos buscar o conhecimento, que nós chamamos que é o conhecimento autóctone, ou conhecimento nativo, em que a gente vai saber o que eles fazem. Como é que eles sentem-se? Estão satisfeitos com a vida deles? Não estão? Quais são os benefícios? Então, tudo isso a gente vem, reporta e fizemos a investigação. Em relação às plantas medicinais, a sua questionabilidade não reside no poder de cura, mas precisamente em relação à falta da dosagem que determina o uso correto de cada fármaco, com vista a combater as enfermidades, atendendo às especificidades de cada pessoa, como, por exemplo, o Esta é uma questão que é também é a preocupação a nível da investigação, não só do centro, mas de outras pessoas também que fazem, porque a população lá utiliza. Eles utilizam e eles são mesmo curados, eles ficam curados. Estamos a falar da categoria medicinal. Em que eles utilizam, na categoria medicinal, eles utilizam as plantas. Fazem o seu uso pessoal. Como também eles têm lá, uns chamam que é o fitoterapeuta, uns chamam de quimbanda, não sei o quê. Há ainda nomes à volta disso. Mas eles lá
tem lá aqueles papás. Já também, porque nós, o Centro de Botânica, tudo o que faz, primeiro tem que compilar, tem que buscar informação ao campo. E eles lá utilizam aquelas plantas. Até, inclusive, há sítios que eles não têm hospitais. Mas também tu ali não tens mortes. Por quê? Porque eles utilizam as plantas. Então, é um conhecimento que eles apreenderam, conseguiram captar dos seus antecessores. Uns já aprenderam com os pais, outros com as mães, outros com os irmãos mais velhos, com os avós, porque os pais já faziam. E muitos deles também iam com os seus pais ou com as suas mães, iam aos ecossistemas, às florestas, às savanas, colherem as plantas para poderem fazer uso próprio. Então, isso já, eu digo sempre, é uma arte secular. Por quê? Porque é um hábito que eles já têm feito. Então, nós quando vamos buscar informação, eles utilizam. Por exemplo, eles vão ter, dentro dessas categorias, também vamos ter as categorias de tratamento, de cura, por exemplo, as doenças gastrointestinais, as doenças hepáticas, as doenças, por exemplo, os anti-inflamatórios, os antissépticos, até inclusive a planta que ele utiliza, que ele diz que é para a higiene pessoal. O grande problema é a dosagem, porque como nós temos na medicina convencional, tendo, né, a gente quando vai à consulta, as pessoas são pesadas e depois, com base no peso, fazem a dosagem. Já não acontece, né, em plantas naturais, essas nossas, porque nós estamos a falar mais especificamente das nossas plantas nativas, aquelas que são de origem africana. Nós, por exemplo, o senhor diz, eu digo assim, papá, como é que eu uso essa planta? Ele diz, minha filha, põe 3 folhas, ferve, faz infusão, tapa, depois vai beber todo dia. Às vezes essas 3 folhas que eu pus no meu chá, para mim, não vai me curar. Pode atenuar, mas não curar. Por quê? Porque o meu peso não é igual do peso do doutor C ou D. Então, há uns que ficam curados, mas outros não. Por quê? Porque nós não temos ainda a dosagem. O que falta? Agora, falta-nos... intervir. Isso já está lá. Já está lá. Para afinarmos isso, para diferenciarmos. Então, é essa afinação que nós temos que fazer a afinação, trazer esse conhecimento todo, trazer para o... Aí entra a palavra de que validação de conhecimento, que é o laboratório. Um laboratório que vai fazer esse experimento e a gente, tendo em conta aquilo, a gente vai fazer a dosagem. Em Angola temos esses laboratórios? Agora, em Angola, não sei, eu sei que há um laboratório, por exemplo, a saúde pública tem um laboratório que já está dando os pequenos passos, mas também há outros laboratórios que não fazem, mas a situação já é preocupante. Por exemplo, nós nessa altura também estamos já, temos em uma perspectiva a curto prazo, já estamos aqui na luta do laboratório de farmacognósia, por causa disso, porque nós já temos toda a inventariação a nível de campo. Agora, o que é que falta? Vamos passar para outra etapa, para a validação deste conhecimento. Passa por onde? Pela a formação, que é fazer os experimentos. Aí entra o lado científico, para a gente validar aquele conhecimento e também a formação de patentes de Angola. Atendendo à necessidade do registro das plantas nas línguas originárias, questionamos a diretora do centro se no grupo de pesquisadores há um linguista cujo trabalho é assegurar o registro correto dos nomes das plantas. Anteriormente, nós, como temos livros, que já de outro tempo, que temos os nomes vernáculos, a gente vai ao local, a gente colhe o nome vernáculo, que nós chamamos de nome comum, nome da terra. A gente recolhe, a gente traz. Nós conciliamos com o livro. Então, o que é que nós notamos quando nós publicamos o nosso livro de plantas medicinais? Vimos que esses nomes, eles estão mal escritos. Por quê? Foram escritos por pessoas que não tinham domínio das línguas nacionais em Angola. Quer dizer, isso é um processo. Na altura, a gente não tinha esse conhecimento, a gente utilizou o nome dos locais que eles dão-nos, em que a gente fazia a correção com os livros já existentes dos nomes locais. Agora, o que é que nós fizemos nessa? Por exemplo, nós agora vamos editar o 2º livro de plantas medicinais. Já trabalhamos com linguística, trabalhamos com a Faculdade de Ciências da Humanidade, em que com o Dr. Samuel e a sua equipa, para verificar a correção dos nomes. Por acaso, tinham muitos erros. Então, essa preocupação também agora é a preocupação do centro, que em todos os trabalhos, como nós utilizamos sempre, porque isso é uma forma de valorizarmos o nosso nome, vocês chamam línguas nacionais, né?
na língua materna. É uma forma também de validarmos os nossos conhecimentos. Também já nos propomos a trabalhar com as pessoas da linguística nacional. Um dos acontecimentos que geraria proveitosos debates de reflexões ao nível das academias e não só, tem a ver com a baixa taxa de mortalidade de mulheres no serviço de parto nos lugares remotos, sem os serviços mínimos de saúde convencionais. Enquanto pesquisadora, a professora Manuela teceu o seguinte comentário. Pelos dados que nós temos da população, né, temos trabalhado também com as mamães, as parteiras tradicionais, elas têm muitas espécies que elas fazem infusão e também fazem ungüentos, aquela que eles trituram, põem, e elas vão tomando, e na altura do parto também fazem uma mistura, eles tomam. Eles dizem que ajuda na dilatação. Ajuda na dilatação. Então, dificilmente elas têm mortos no parto. Agora, é verdade também que a ciência também tem outros métodos, né? Para fazer isso, mas é sempre bom, quer dizer, eu digo sempre, tem que haver um casamento entre a medicina convencional e a não convencional. Porque nós temos muitos saberes, temos muitas plantas que são utilizadas, que elas vão à mata, tiram e mandam a parturiente ou mastigar ou fazer um chá. Depois de um tempo, o bebê já está fora. Em que elas dizem que ajuda mesmo, em termos, né, em termos assim, nosso, eles dizem que ajuda como é que se diz? Na contração, né, a dilatação do útero. Mas eles ajuda mesmo, eles dizem que ajuda a escorregar o bebê, ela toma, aquele ranho vai ajudar na linguagem deles e que o bebê sai. Passando um tempo aí, a menina elas geralmente nunca vão à maternidade. Elas têm as suas parteiras lá, em que elas vão à mata, vão dão a menina. E há casos até que eles dizem até fazem lá os pequenos rituais lá e tem o seu bebê normalmente. Então, se existem plantas, se bem usadas, podem contribuir para que mais mulheres tragam filhos ao mundo de maneira saudável, por que razão este remédio não é administrado nos hospitais convencionais, de modo a reduzir as mortes de mulheres em serviço de parto ou mesmo a redução de complicações que culminam com partos por cesariana, gerando uma experiência carregada de dor de muitas mulheres? Eu acho que já temos essa iniciativa em que essas parturientes tradicionais, eu acho que já há um convênio desde o Papai Kitoko, em que havia seminários em que essas pessoas tiveram em seminário em que o Ministério chamou-lhes e houve ali um convênio em que não está, quer dizer, está a andar de uma forma muito medonha, quer dizer, passos muito pequeninos são a ser dados, mas já há essa intenção. Porque nós contamos, eu fiz parte lá quando nós fizemos a política da medicina tradicional, na altura com o Papai Kitoko, e havia esses encontros entre o Ministério da Saúde e esta, eu não sei se a Cometra, não sei se é uma liga, se é uma fundação do Papai Kitoko, em que estava a haver esse entrosamento. Então, agora, o sucessor, eu acredito que esteja a fazer essa ligação com o Ministério. Mas que já havia essa preocupação, já havia, na altura. Mas agora, não sei como é que está, mas havia. Em que a gente, né, trazer esse conhecimento para a medicina convencional, quer dizer, no fundo é o casamento. É um casamento que é muito bom, porque outros países também já fazem isso. Por exemplo, o caso da Zâmbia, o caso o caso da Nigéria, muitos países africanos já fazem isso. Inclusive, também até já tem a tal laboratório, também a indústria. Porque se nós conseguimos ter aqui uma indústria farmacêutica, é muito bom. Aí eu acho que, eu não sei se passaríamos por... Eu acho que também é uma prioridade do governo, porque a indústria farmacêutica é muito importante, porque são todos saberes que passam, porque aí nós temos que dar os passos muito bem pensados. Por exemplo, temos que começar com o laboratório, que é essa a nossa preocupação, o laboratório de farmacognosia, e depois dar o laboratório, para darmos o passo maior, aí estamos a pensar já nas indústrias, que é o caso da indústria farmacêutica. É assim, não quer dizer que não resolve as nossas doenças,
passa pelo aquele problema da dosificação, a dosagem. Dosagem. O grande problema é da dosagem. Porque se nós não tivermos a dosagem, como temos nos medicamentos convencionais, então passa que, porque há pessoas mesmo que são curadas só com plantas naturais. Mesmo outras doenças também, por exemplo, temos a xandala. A xandala é uma referência, em que eles fazem os seus chás, fazem e curam pessoas, curam mesmo. Agora, qual é o problema? É a dosagem. Agora, nós já vimos também que isso também passa passa pela governação de país para país. Por exemplo, nós Angola já vimos que já há uma boa vontade em termos governamentais. Já há uma sensibilidade notória a nível da investigação científica. Nós vemos que a nossa vice-presidente já está mesmo preocupada com a nossa investigação científica em Angola. Porque nós vimos que a investigação científica é o parceiro do desenvolvimento socioeconômico. Então, já havendo essa sensibilidade por parte dos nossos governantes, por parte do nosso governo, então eu acho que nós já temos um passo já em frente. Porque agora o que é que falta? É verdade. Nós também, para nós podermos resolver que nós chamamos, que vocês chamam com desdém não, temos que quê? Formar pessoas para a área de investigação, pessoas capazes. O país ainda não formou. Nós temos, o país continua formado, sempre. Nós estamos aqui, somos frutos dessa formação. Somos. Tem pessoas capazes para fazer o trabalho. Para além das mortes no serviço de parto, outro evento fisiológico que ocorre no organismo da mulher é a menstruação. Diferente de muitas mulheres dos centros urbanos, que neste período muitas delas ficam acamadas, adiando todos os compromissos, nas comunidades rurais não é bem assim. E a doutora Manuela ajuda-nos a entender a situação que parece paradoxal. Eu para poder resolver, por exemplo. Agora, é verdade também, né, que lá, isso também nós também sempre vamos lá, nós pegamos em tudo que nós perguntamos como é que elas fazem. Elas têm já as plantas, são plantas. Elas utilizam as plantas para, é que nós chamamos a tal pressão, como é que chama? A PPM, que é a pressão, não sei o que, menstrual, né? Há um termo que se utiliza. Em que, né, quando tem o período menstrual, dá um mal-estar, quer dizer, aquelas dores que é própria do ciclo. Há plantas que se utilizam para as pessoas. Por exemplo, eu cresci a utilizar o chá de cachimbo. Sempre que tivesse na menstruação aquele mal-estar, eu tomava um chá de cachimbo. É uma forma de... Ele aliviava, porque é um calmante. Quer dizer, há plantas que têm essa função analgésica, em que as pessoas tomam. Por exemplo, o chá de cachimbo, também, o chá que eu já falei, o que nós também utilizamos hoje em dia, também o capungo-pungo, também tem essa variante. Tem também outras folhas, por exemplo, as folhas da goiabeira também. Quer dizer, são N folhas que eles, e também aquelas folhas que eles têm lá, por exemplo, as folhas nativas de lá, uma planta que eles utilizam também. Quer dizer, são N plantas. Então, tudo isso tem essas substâncias que têm essa função analgésica, que eles tomam. Para quê? Para dar boa disposição. Eu tomo, aquilo passa. Então, são truques, né? São conhecimentos que nós já temos, em que eles já nos deram. Agora, o que é? Passa, precisam de quê? Precisam de validação. Aí estão os laboratórios de investigação. Porque nós temos muitos laboratórios, sim, é verdade, mas não temos laboratórios de investigação. Por exemplo, temos laboratório de agricultura. Eu há tempos, por exemplo, nós aqui temos concorrido para vários projetos. Então, nós temos um projeto em que nós estamos a fazer de plantas alimentares, de plantas silvestres, em que nós precisamos, que é de plantas alimentares, também de plantas medicinais, que nós temos vários projetos que nós concorremos. Então, queremos saber que tipo de análise eles fazem para a gente poder ver qual é o valor nutricional que tem, quer dizer, para ajudar a potencializar a nossa nutrição aqui em Angola. Fomos lá saber quais são as análises que nós precisamos de fazer, eles lá não tinham, não fazem nada daquilo. Então, qual é a necessidade? É que nós em Angola temos também laboratórios de investigação. Então, precisa de quê? Precisa de quê? Financiamento. É mesmo laboratórios de investigação. Porque uma coisa é laboratório para eu saber, não sei o que, alguma coisa, a qualidade dos alimentos, a qualidade do que entra. Outra coisa é mesmo laboratório de investigação. Eu fui lá saber,
Ok? Não. Como é que nós temos resolvidos? Pedindo colaboração com outros países. Para podermos fazer essas análises, que é muito mais caro. Agora, é colaboração, que quando você vai fazer colaboração, eles também têm que entrar no projeto. Por quê? Porque eles também são participantes. Então, pedimos a colaboração. A gente faz todo o experimento prático aqui, morfológico. Quando chega a parte das análises, temos que mandar para outros países, que já têm os laboratórios de investigação já montados. Nós, tendo laboratórios de investigação, já temos alguns, né? Que fazem na vertente, por exemplo, acho que é em Malange, que já faz os estudos das serpentes, alguma coisa, é específico àquela área. Agora, específico para a nossa área de botânica, para fazer a validação, tudo isto, ainda não temos. Estamos na luta, temos já uma luz ali que nós, dentro em breve, teremos, estamos na luta. Isso sim, porque é fundamental, é a base. Num trabalho exaustivo de recolha e documentação, o centro estudou mais de 100 espécies de plantas medicinais em diferentes regiões do país, culminando em livros. Por exemplo, nós temos aqui o livro de plantas medicinais. Temos o livro de plantas medicinais. Nós catalogamos neste livro mais de 100 espécies. Mas estamos a trabalhar agora para a segunda. Ele vai ser reeditado, mas estamos a trabalhar para a segunda edição do livro. Mas nós, como em termos de etnobotânica, em termos de espécies, são centenas. Por exemplo, nós temos esta, que foi plantas medicinais. É mesmo um trabalho que surgiu do levantamento mesmo etnobotânico da categoria de plantas medicinais, em que nós temos aqui uma diversidade que eles utilizam na sua vida, no seu cotidiano, para curarem e prevenirem doenças. Eles utilizam. É mesmo um conhecimento mesmo da população. Nós apenas fizemos uma inscrição e nós documentamos. Então, nós temos centenas de plantas já catalogadas. Então, mas agora estão catalogadas, estão descritas. Agora, como eu disse, temos que passar para outra etapa, que é a etapa de quê? Laboratorial, validação deste conhecimento. Porque nós, quando estamos a fazer isso, estamos a quê? A valorizar o nosso conhecimento etnobotânico. Aí é que surge essa linha de investigação, pesquisa etnobotânica. Para fazer o patenteamento, tu tens que fazer o estudo laboratorial, para comprovar se o que eles dizem, se essas plantas têm esses elementos químicos, chamados fitoquímicos. Então, sendo uma planta da Angola um conhecimento endógeno, então aí a gente vai fazer e vai dizer, não, é verdade, está feito. Mesmo sem representar um perigo evidente, mas a ação humana, muitas vezes irrefletida, pode extinguir plantas raras com poder de cura. Então, é verdade que a própria ação do homem também, a nossa ação, também periga. Também periga eu digo sempre, a nossa relíquia, que é a biodiversidade vegetal. Então, nós sabemos que hoje em dia, né, há pessoas, né, em termos, qual é a principal ameaça em que nós estamos, né, observamos quando vamos para essas comunidades? É mesmo o corte e o fabrico de carvão. E também alguns meios também que a população como tal corta para poder praticar a agricultura. Então, nós temos que redimensionar essa situação, em que nós temos que falar, né? Isso é um trabalho de todos nós, falar com a população, quais são os sítios em que eles podem praticar agricultura. Por exemplo, Angola é um país que, em termos de recursos hídricos, nós somos uma referência. E nós sabemos todo que há alimentos, né, há culturas que nós fizemos e elas se desenvolvem com a umidade. Se nós conseguimos fazer, nós podemos passar essa informação. Isso tem a ver já com a educação ambiental. Também tem a ver com a educação, podemos dizer, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Porque quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou a falar em que eu tenho as minhas ações, eu vou utilizar aquele meio que me rodeia, mas não prejudicando as gerações futuras. Em cumprimento à Agenda 2030, 2063, tudo o quê? Em que eu estou a utilizar, mas eu tenho que dar a possibilidade deste recurso
poder eu utilizo, mas ele por si só regenerar-se. Então, quando eu não dou esse período dele poder se regenerar, então eu estou a matar. Então, se eu estou a matar, eu estou a diminuir. Por exemplo, nós estamos a falar, por exemplo, nós temos uma palavra, que é uma espécie que é nossa endêmica. Um exemplo prático, que é a fobia conspícua. Então, em termos na lista vermelha, nós ainda não colocamos. Não sei se já está, não sei se algum colega pode me corrigir. Mas, por exemplo, o Colchibem mopane também é uma espécie que também é muito utilizada. Elas tornam-se vulneráveis. Se nós não podemos abrandar este uso, então, daqui a X tempo, podemos considerar que a gente pode não ter. Nós temos um programa de plantio, que nós chamamos de reflorestação. Não só o centro, mas também a nível de Angola. Há uma reflorestação, mas nem todas as espécies, né, em termos de eficácia, a gente vai ter resultados eficientes. Então, também essa reflorestação também tem que ser um plano estudado. Por quê? Porque muitas plantas têm, estamos a falar em termos de perfil, do perfil ecológico, em que muitas têm que serem replantadas no seu circuito de atuação, por exemplo. Estamos a falar de umas espécies que nós sabemos que Angola é consideradas como vulneráveis, quer dizer, um ecossistema que nós sabemos que tem um papel fundamental, não só ela, mas outras também, mas como elas estão a nível, porque isso é fundamental por quê? Porque elas vão impedir as cheias, vão impedir as inundações, que estamos a falar por causa dos mangás, as florestas dos mangás. Eles têm um papel importante por quê? Porque elas estão na costa. Se nós tivermos, por exemplo, um aumento do nível, quais são as primeiras barreiras para que as pessoas que estão ali não sofram logo o choque imediato? É o mangal. Porque o mangal já trava, quer dizer, ele vem com tanta pressão, mas se tem o mangal ele trava, as pessoas já têm como poder ir sair. Mas se não tivermos essa barreira, que nós chamamos uma barreira biológica, a gente cortar, então ali é uma catástrofe e tantos. Então, são espécies que a gente considera vulnerável e muitos utilizam. Cortam mesmo, porque uma coisa é ter o ciclo biológico normal, porque nós seres humanos também acontece nas plantas, ele nasce, cresce, morre. Tem o seu ciclo vegetativo normal. A singularidade da natureza permite que determinadas plantas tenham múltiplas funções, intervindo de diferentes maneiras na vida do homem. As plantas, elas eu consigo dizer que elas são multifuncionais. Ela tanto dá como medicina, tem várias categorias. Ela pode ser como uma categoria medicinal, pode ser uma categoria ornamental, pode ser uma categoria alimentar, pode ser uma categoria madeirável. Por quê? Porque elas têm várias funções, é funcional. Por exemplo, já disse aqui, Zaca, as pessoas comem as folhas, as pessoas comem a própria mandioca. As pessoas também utilizam a mandioca crua como medicamento. E também como na alimentação. Elas cultivam. Quer dizer, uma planta, ela tem vários efeitos. Por exemplo, vamos do imbondeiro. Está aqui. Imbondeiro. Ela também tem várias aplicações. Ela é utilizada como o quê? Medicinal, alimento. E também ela pode ser utilizada também como uma planta ornamental. Quer dizer, o povo utiliza. Durante a pandemia da Covid-19, que graçou o mundo, assistimos à corrida desenfreada ao uso de plantas. Perguntamos à doutora Manuela se tal uso de plantas jamais visto se foi motivado pelo medo ou porque elas realmente ajudavam na melhoria da saúde. Não, elas já curavam mesmo. Por quê? Porque essas plantas já eram utilizadas. Já são utilizadas pelos povos das zonas rurais. As pessoas já utilizam. Por exemplo, eu estive aqui no Lubito, na altura, estou aqui no Luanda. Eu também apanhei essa gripe intensa. O que eu tomei só foram mesmo esses chás. É uma mistura que a minha mãe mandou eucalipto, capungo-pungo e não sei o quê, e que eu tomava. Elas curam mesmo. Aqui não há dúvida. Agora, o grande problema é que é a dosagem só. As plantas têm esse poder, limpeza no organismo.
elas limpam. Mesmo que tu estás... Por exemplo, há pessoas que fazem a medicação convencional, mas depois, a seguir, depois de uma semana, vão buscar as plantas para fazer a desintoxicação. As plantas têm esse poder, elas limpam. Elas limpam. Por exemplo, também aqui em Luanda também utiliza-se muito o que chamam de cache. O de cache. É o de cache que utiliza-se muito para doenças hepáticas. Quem diz o de cache, diz o brututo, diz o próprio aloe litoralis. Também, está vendo aquela gelatina? Aquela parte branca só. Tira só aquela parte branca. Cortas ali, põe na água, tira aquele coisa, aquele umami. Também eles limpam, tem esse poder de limpeza, desintoxicam o organismo. As plantas estão todas, nós temos dentro de plantas que elas estão já identificadas, né? A gente faz o levantamento, temos um conjunto de plantas que sempre parece ser feito. Porque o que é que dá também essa ejaculação precoce? Vamos voltar novamente ao tipo de alimentação que a gente tem. Tipo de alimentação e principalmente o álcool. O álcool. Hoje em dia, a juventude está a beber muito. Muito. E nós sabemos que as pessoas bebem muito. O álcool atua onde? O álcool atua onde? Onde é que o álcool atua? Atua aqui. Atua-nos. Quem comanda as funções vitais? Quem comanda? Quem comanda as funções vitais? Nós temos aqui um comando. Então, o álcool atua aqui. Atua nos neuroreceptores, ele atua ali. Exatamente. Quer dizer, e principalmente o álcool. Se ele atua, como é que uma pessoa embriagada consegue ter um ato sexual satisfatório? Não acredito que sim. Por que quando eles vão procurar o urologista diz logo, o senhor não pode beber? Né? Diz logo, tem que parar com o álcool. Faz a medicação, ela tem que tomar assim, inclusive até dá alimentos que potencializam, ajudam a regenerar as células. Porque no fundo as células vão estar dormentes. Porque as células já estão tão intoxicadas com o álcool, principalmente o álcool. Eu hoje vejo que aqui em Angola, não sei qual é o problema, pode ser um problema social, né? É um problema que já preocupa os psicólogos, os sociólogos, porque isso é um problema conjuntural. As pessoas uma parte dos jovens que eu vejo, elas estão imbuídas ali no álcool, principalmente aquelas coisas de pacotinhos. Aquilo é álcool puro. Aquilo mata a célula. Agora falou bem do maruvo. O maruvo é o quê? O maruvo são substâncias que não são substâncias químicas. É uma fermentação natural que produz bactérias benignas. Toda a fermentação natural produz bactérias benignas que o nosso organismo agradece. Por exemplo, podemos considerar como dois elementos fundamentais que comandam a nossa vida. Se isso estiver bem, nós também temos saúde. Qual é o primeiro? Aqui, o comando. O cérebro está funcionando bem. Aqui, porque o comando sai tudo daqui. Depois, onde é que ele coisa? São nossos intestinos. Porque nós, seres humanos, nós temos uma imunidade natural. Nós temos uma imunidade natural que é constituída por bactérias benignas. Onde vamos buscar essas bactérias? Nos alimentos. Tudo que nós ingerimos o quê? Carboidratos, ingerimos proteínas, ingerimos sais minerais, vitaminas. Ingerimos as proteínas e os sais minerais. Ingerimos substâncias que vão aumentar a imunidade. Tudo passa pela alimentação. O jovem está no álcool. Que tipo de alimentação tem? Tudo, porque o nosso organismo funciona de uma forma harmônica. Se não tivesse harmonia, não funciona. Que tipo de alimentação? E nós lá nos rurais, eles têm alimentos que potencializam isso. E conseguem tratar, por exemplo, eles utilizam muitas folhas. Utilizam, por exemplo, as folhas, as folhas da lhama, muito bem. Ele, além de combater as doenças respiratórias, também combate outras. Tem as folhas uma planta ali também. Eles fazem uma composição de folhas que eles próprios lá usam. Dizem, mamãe, ele toma essa planta, ele não vai ficar bom, já vai fazer filho. Ele toma assim, mistura com isso aqui, vai ter filho. Por isso é que muitos, quando é impotência sexual, muitos também, além de fazerem o convencional, recorrem às plantas. Agora, há sempre o grande problema da dosagem.
Porque tudo, o que me cura as folhas não é que, por quê? Por causa do peso, a diferença em termos de quê? Da massa corporal. Tudo passa a alimentação, porque eu digo, a planta tem várias categorias. O que eles utilizam lá para a alimentação deles, por exemplo, eles vão à lavra, o que é que eles fazem? Eles têm uma raiz, eles mastigam. Dizem para dar força no campo, para não se sentirem cansados. Quer dizer, tudo lá. Então, isso tudo ajuda. É um pacote integrado. Tudo passa por ali. Então, a gente buscando esse conhecimento, a gente vai buscar, vai reportar, mas depois temos que ter o quê? Um local onde a gente vai fazer esse experimento todo e depois potencializar os nossos remédios. Fazendo como? Podemos também fazer medicamentos naturais, chamados suplementos naturais, com as nossas raízes, nossas folhas. Vamos fazer suplementos que outros países já fazem. Os suplementos naturais. A gente, às vezes, os Estados Unidos é uma referência. Utiliza muitos suplementos naturais. Muitos. Por quê? Porque eles já têm estudos também comprovados. Eles fazem estudos, pegam as plantas, não sei o quê. Vão fazer. Por quê? Mas também investiram em laboratórios de investigação. Também investiram muito. Passa por quê? Passa pelo investimento. Tudo passa pelo investimento. Quer o financeiro, quer o capital. Fazer o quê? Cursos intensivos. Vamos buscar. Porque passa por ali. Porque nós temos uma riqueza invejável. Nós temos tudo aqui em Angola. O que é que falta? Já temos a iniciativa do governo. Tá bom. Mas é preciso fazer mais. Pois é preciso validar-nos. Porque essas pessoas têm esse conhecimento. Não são eternas. Elas vão. Mas se elas forem, mas quando vê tudo documentado, e a gente vai papar. Está aqui. A patente de quê? A patente da Angola. Porque a Angola, quando vai patentear, a pessoa também que deu conhecimento também ganha. Por quê? Porque nós estamos o quê? A valorizar a nossa cultura. Isso passa pela cultura, porque isso é um ato cultural. São as populações que já vêm de gerações em gerações. Antigamente, e vê-se mais o quê? Oral. E eles até, há comunidades que estão a fazer essa passagem e bem feita aos seus filhos. Por exemplo, nós trabalhamos no Bengo, já trabalhamos com o pai e o filho. Também nesta passagem de informação. Diante do trabalho engenhoso do centro, mesmo com poucos recursos, procuramos saber da diretora como a Faculdade de Ciências Naturais e os serviços centrais da Universidade Agostinho Neto olham para o trabalho desenvolvido pelo centro. Sem hesitar, a professora disse o seguinte. A reitoria Vênus apoia muito. Nós temos apoio mesmo incondicional da reitoria. Tudo que o centro precisa, quando nós não conseguimos, nós recorremos à reitoria e também recorremos à faculdade. Agora, eles não podem fazer porque não tem como fazer. Porque nós sabemos, tudo tem já uma dotação financeira que depende lá dos órgãos centrais. Então, daquele pouco que a reitoria tem ela ajuda-nos muito. Por exemplo, nós publicamos este livro também, foi uma ajuda também da reitoria. A própria universidade também apoiou. Tudo que a gente faz, o que a universidade puder fazer, faz. O que ele também não conhece a doutora Manuela. Nós já não temos como nos ajudar. Então, a gente, por exemplo, como é que nós temos sobrevivido? Nós temos concorrido muito a projetos. Então, a gente concorre a projetos, são aprovados, então a gente consegue fazer, qualquer dinheiro que é alocado ao projeto, a gente consegue fazer trabalhos de investigação. A faculdade também apoia naquilo que ele pode fazer. Não é muito, mas já dá para a gente não parar. Mas seria bom que fosse mais, mas também depende lá de cima. Como sabemos, o trabalho de pesquisa requer incentivos, com vista a obtermos os desejados resultados. Por isso, procuramos saber que ganhos o país teria se houvesse mais apoio efetivo. O país teria um ganho, seria uma referência. Porque quem fala a Universidade Agostinho Neto, fala a faculdade, fala o centro, fala o país. Porque o laboratório seria um laboratório de investigação, em que fazia a investigação a nível nacional. Porque essa patente vai fazer o quê? Seria uma referência para Angola, seria alavancar a investigação. Seria um dos países ali, lá no topo. Porque quando fala, todo o país que faz a investigação tem resultados. Isso vai fazer com que ia fazer com que havia partilha do conhecimento, o conhecimento feito em Angola, o conhecimento de outros países, íamos confrontar os resultados. Porque a gente tendo aqui uma indústria, a gente começa. Qual é o desafio do centro? Que também vai ter uma resposta a nível nacional. É o laboratório. Se a gente tem esse laboratório, esse financiamento mesmo que nós estamos a lutar, é mesmo o financiamento do laboratório de farmacognossia. Depois do laboratório, ali a gente já consegue produzir.
Depois, futuramente também, a gente põe futuramente já, em termos de projeto macro, aí vamos ter as indústrias farmacêuticas, uma indústria farmacêutica. Porque nesse laboratório que a gente vai fazer, a gente já consegue fazer experimentos, já consegue fazer alguma coisa em termos de suplementos. Também com aquilo que a gente... Por quê? Porque vai ser um laboratório de referência. Porque nós estamos a pôr aquela tecnologia que vai dar resposta àquilo que a gente pretende. Quando estamos a falar também do laboratório, qual é outro desafio também do laboratório também outro desafio do centro de botânica? É o Jardim Botânico. O Jardim Botânico também é uma referência em termos de quê? De conservação da flora existente em Angola. Precisamente aquelas que são raras. Em que a gente também vai ter, em termos vamos ter também a conservação da flora, aquela flora também que é endêmica. O Jardim Botânico tem esse papel, conservação de algumas espécies que a gente vai ver, não. Elas estão raras, temos que por aqui conservar, para ser o quê? Um exemplar, que a gente conta, não, essa aqui não existia, mas já está em fase de ameaça. Mas temos aí o Jardim Botânico, porque quando a gente fala de Jardim Botânico, também é uma perspectiva de desenvolvimento. Também vai haver uma partilha de conhecimento em Angola, a nível da região, a nível de outros países. E conservação da biodiversidade. Porque nós sabemos que a biodiversidade digital podemos considerar como um recurso. É um recurso mesmo de desenvolvimento socioeconômico. Porque qual é o valor que tem este recurso? Passa pelo valor, primeiro o quê? Pelo valor. Só o valor intrínseco da própria existência. Por quê? Porque estamos a falar da valorização no combate às alterações climáticas também. Tem um valor ecológico também. Porque nós hoje temos vida, se nós hoje respiramos, é porque elas existem. É a base da cadeia trófica. Tem um valor quê? Tem um valor, como eu já disse, tem um valor social. Há pessoas que dependem deste recurso para a subsistência. Depois tem um valor socioeconômico. Tem um valor industrial que elas pegam. Quer dizer, está a ver? Está a ver como é que é uma cadeia de valores que estão interligados. Agora, a gente tem esse potencial todo, então temos que aproveitar. Aproveitar na onda. Passando pelo laboratório, a gente faz o experimento, a gente tem as potências. Quem sabe a gente produz os nossos suplementos naturais? Porque vai vitaliza. Em termos de publicações, o Centro tem dado passos significativos no intuito de aumentar a bibliografia para atender uma área de saber tão específica como é a área da botânica. Olha, em princípio, nós temos este livro também, que é uma referência a nível da universidade, que sempre onde a universidade vai, a universidade leva o livro, já está esgotado. Temos o livro de plantas medicinais também. Temos o livro de plantas medicinais, também. Temos o livro de plantas ameaçadas em Angola, que é a primeira lista de Angola, que também estamos a trabalhar também já na segunda edição, porque temos a fazer a atualização, passa pela inventariação. Também, nós também participamos também no estudo da biodiversidade, na vertente da flora e vegetação de Cabinda, também. E em termos de estudo, temos vários projetos em execução, que também a gente está a pensar em fazer artigos científicos e publicações em relação à floresta do Mangal. Temos também projeções, por exemplo, temos o projeto de plantas alimentares silvestres alimentares utilizadas pelas populações nativas. E estamos a fazer o estudo da vegetação do Bengo também, em termos de plantas úteis. Quer dizer, estamos a fazer o estudo principalmente na vertente da fitoecologia e vertente etnobotânica. Porque nós temos muito conhecimento tradicional que precisa ser documentado e validado. Quer dizer, é patrimônio de Angola, então nós temos que documentar esse patrimônio. O centro como tal está mesmo para servir na perspectiva de investigação científica, fazer uma investigação de excelência. Então nós apelamos, né, estamos agora numa grande luta em que nós estamos mesmo apoios financeiros mesmo para a implementação do laboratório de farmagonósia. Porque é um laboratório que vai ser de referência e vai alavancar mesmo o país. Porque nós precisamos de validar o nosso conhecimento. Passa pela publicação, para fazer publicação de... Porque nós validamos o conhecimento, então passamos pela produção de patentes angolanas. Então nós temos uma referência não só na região, como também internacionalmente. É o apoio, nós precisamos de apoio, estamos aqui mesmo para servir. Temos investigadores capazes,
porque também o centro prima pela formação qualificada, dos técnicos, porque se nós não tivermos uma formação especializada, não conseguimos dar resposta e não conseguimos resolver não conseguimos dar respostas àquilo que é necessário. Então, estamos aqui mesmo para esse desafio. Primamos por uma investigação em excelência, dentro daquilo que é possível, mas o nosso objetivo principal, o nosso foco, nesta altura mesmo, estamos a precisar de apoio mesmo, a implementação do laboratório de farmacognósia e o Jardim Botânico, que também é uma das ferramentas de conservação da biodiversidade em Angola. Além de nós fazermos investigação, temos também um mestrado, também que o centro também está em parceria com a Faculdade de Ciência, que é o mestrado de Gestão de Governança Ambiental, em que a mim também está na vertente também de formação de quadros também. Então, além da investigação, estamos também na vertente, temos um mestrado que já vai na 2ª edição de Gestão de Governança Ambiental. No que toca à etnobotânica, Francisco João, estudante de Biologia e estagiário, mostra-nos algumas plantas já herborizadas. Temos aqui em representação algumas espécies daquilo que é o nosso trabalho em etnobotânica. Então, trouxemos umas espécies que representam aquilo que é o conjunto das espécies que nós temos aqui herborizadas. No caso específico, temos as plantas medicinais. Esta aqui temos o nome científico é Diplorhyncho condylocorpicum. É uma planta medicinal. Normalmente a parte utilizada é a raiz, a casca do tronco e o fruto. Ele normalmente é utilizado para o tratamento de dores de cabeça, problemas do estômago e intestinais. Temos aqui a segunda, que é o capungo-pungo. Nós chamamos vulgarmente por capungo-pungo e cientificamente por Lipia adoense. Normalmente é utilizado em forma de chá e ele é muito utilizado para resolver problemas de gripe, tosse, febres e bronquites. Temos aqui a terceira, nós chamamos cientificamente como Parinari curatifolium, também uma planta medicinal. E a parte utilizada são as folhas e os frutos. Esta aqui é a Stercula quinquiloba. É uma planta utilizada para tratar problemas de dor de barriga e paludismo. E a parte utilizada é a folha. Aqui temos o Polistigma tonige, como nome científico. Ela é utilizada para o tratamento de febres, reumatismo e diversas infecções. E a parte utilizada é a raiz, a casca do tronco e a folha. A finalizar temos o Alopsis africanus, também uma planta medicinal. Ela é utilizada para problemas de perda de apetite, abscessos e outros problemas estomacais. E a parte utilizada é raiz, caule e folha. Basicamente, essa é só uma amostra daquilo que nós temos. Nós temos muitas. Basicamente, nós utilizamos o conhecimento que nos é fornecido pelas comunidades locais. E aqui nós procuramos herborizar e conservar. Ou seja, nós temos muitas fases. Nós vamos nas comunidades locais, fizemos a recolha das amostras e aqui em laboratório nós fizemos o tratamento e como produto final temos essas espécies. Assista os nossos conteúdos, comente, faça sugestões, partilhe o conteúdo com os seus colegas e amigos, sem esquecer de subscrever-se ao canal. Diembo Dieto, Ciência e Investigação. Façamos circular o conhecimento.
Yetala manyi kuya kule